Sim. Aí assim, tem que ver lá em cima, se o pessoal tá... Vai falando que bom. Pessoal lá de cima, vocês estão me ouvindo? Vamos ver se está dando para ouvir? Acho que sim, né? Boa noite a todos. Vocês não estão com fome, não, né? Vou perguntar, vou dar boa noite de novo, porque eu acho que o pessoal está com fome. Boa noite agora. Ah, melhorou. Gente, vocês têm que incentivar aqui quem está aqui, né? Então, desse boa noite caloroso que a gente recebe, viu? É sempre com muita alegria que eu venho a essa casa de luz. Eu venho assim, sem brincadeira, meu coração fica feliz. Porque aqui realmente quando a gente entra, conta luz, né? A gente é muito acolhido, a gente sente a ambiência da casa. E é gratidão pela oportunidade do aprendizado, que deve ser uma constante na nossa vida, né? Eu estou um pouco enrolada aqui com o filme, mas vai desenrolar. Ou não, eu vou deixar assim mesmo, né? Bom, o tema de hoje, da nossa conversa, é a importância do conhecimento de si mesmo. Quando a gente nasce, a gente recebe um nome, né? O meu é Daniela, o de cada um é o seu nome próprio, seguido de um sobrenome. Para a sociedade, a gente também recebe um número de RG, um CPF, né? Isso para a sociedade. Então, a gente passa a ter essas características, um nome próprio, com o sobrenome, os números que vão nos identificar. Mas se eu for a um médico, o médico vai perguntar para mim o quê? Quais são as doenças que você já teve? Se você tem alergia a alguma coisa, se você toma algum medicamento, faz aquela pergunta que as mulheres não gostam muito, né? Qual o seu peso, qual a sua idade, né? A sua altura. Com isso, ele tem um conhecimento nosso clínico, né? Se a gente fosse em busca de uma oportunidade de emprego, iam perguntar pra gente o quê? Qual a nossa escolaridade, se a gente fez algum curso de extensão, se a gente tem doutorado, se a gente é pós-graduado, qual é a nossa experiência profissional, e assim eles iam ter o nosso conhecimento profissional. Então, tem aí uns exemplos de conhecimento da gente, de quem somos nós. Mas e quando o conhecimento enquanto espírito? Eu pergunto, a gente se conhece enquanto espírito? Será? Talvez a gente se conheça um pouco. Porque esse conhecimento, esse autoconhecimento, ele é contínuo. Ele não tem fim. A gente vai se transformando e vai se conhecendo. Isso, olha, infinitamente. Então, para a gente falar desse tema, a importância do conhecimento de si mesmo, eu peguei o livro dos Espíritos, a terceira parte das leis morais, capítulo 12, perfeição moral. Eu não sei se tem gente aqui chegando pela primeira vez ou não, mas eu vou falar, né? Esse livro dos Espíritos foi o primeiro livro que Kardec codificou. E ele é dividido em 4 partes. Cada parte dessa originou um outro livro. Então, a primeira parte, que fala da criação, originou a Gênesis. A segunda parte, que fala do mundo dos espíritos, originou o livro dos médiuns. A terceira parte, que é onde nós estamos, que fala das leis morais, originou então o Evangelho segundo o Espiritismo. E a última, que fala das esperanças e consolações, originou então o céu e o inferno. Está aí o Pentateuco, a base da doutrina espírita, nesses livros aí. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer 2 perguntas só.
Vai ser a nossa conversa de hoje em cima de duas perguntas. Kardec pergunta lá aos espíritos na questão, porque o livro dos espíritos, eu acho que todo mundo sabe, é um livro de perguntas e respostas, onde Kardec fez perguntas aos espíritos e as respostas vieram de várias partes, para que não houvesse nenhum comprometimento e fosse verídico, né? A verificação fosse feita dessa forma, em vários locais. Então, Kardec pergunta lá na questão 919, qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? E os espíritos então respondem: já um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Eu sempre boto esses efeitos, né? Eu acho bonitinho, as pessoas ficam prestando atenção. Conhece-te a ti mesmo. Quem falou isso? Esse sábio. Foi o Sócrates. Sócrates morreu em 399 antes de Cristo. Recente, né, a morte dele. Ele já falava nessa época do conhece-te a ti mesmo. Essa máxima aí foi o fundamento da doutrina filosófica dele. A ele também se atribui uma outra frase que é conhecida da gente, que é: só sei que nada sei. Ele aí admite a sua ignorância e o estado constante de aprendizado. Então, o primeiro passo para o nosso processo evolutivo é a gente entender que a gente é ignorante, a gente não sabe nada. O processo é sempre, olha, para frente. E a segunda coisa é ter essa vontade de se melhorar. É ter vontade, é estar disposto ao aprendizado, a se transformar, a se modificar, a entender, a fazer diferente. Isso é fundamental para a nossa caminhada evolutiva. Ele então revolucionou o pensamento naquela época. E a intenção dele era fazer com que as pessoas entendessem, descobrissem aquilo que elas não tinham conhecimento, os seus desconhecimentos. Ele fazia através de perguntas, de conversas, nada por escrito. Bom, isso aqui dá um caminho, mas não traz um grande esclarecimento para a gente. Kardec, ele era danadinho, né? Ele não se contentava muito com as respostas. Aí ele foi e perguntou, a 919A, ele perguntou: concebemos toda a sabedoria desse ensinamento, mas a dificuldade está precisamente em conhecer-se a si mesmo. Qual é o meio de conseguir isso? Como que eu consigo conhecer a mim mesmo? Quem responde isso é Santo Agostinho. Santo Agostinho era um pensador. Ele queria descobrir qual era o sentido da vida. Bom, ele fala então o seguinte, olha: fazei o que eu fazia ao final do dia, quando eu interrogava a minha consciência. Ele revia tudo o que ele tinha feito, via se ele não tinha cometido nenhuma falta contra Deus, contra os seus deveres, e se ninguém tinha absolutamente nada para se queixar dele. Difícil, né? Não ter ninguém que se queixe da gente, eu acho bem difícil. A nossa parte a gente consegue fazer. Agora, em relação aos outros, já é mais complicado. Mas ele falava: foi assim que eu consegui então saber exatamente aquilo que eu precisava reformar em mim. E quando ele interroga a consciência e pergunta se ele não havia faltado com o dever dele, a gente pode pensar: quais são os deveres, né? Os nossos deveres. Respeitar as leis divinas é o nosso dever. Amar o próximo como a nós mesmos é dever nosso.
São coisas que a gente já sabe que a gente precisa fazer. A gente consegue chegar no final do dia, fazer um balanço e ter a certeza que a gente não descumpriu nenhuma lei divina? Ou que a gente não cometeu nada contra o nosso próximo? Não ferimos em relação a nada? Será que a gente faz esse balanço no final do dia? Olha, eu não sei não. Eu acho que a gente não faz. Ele fala assim: aquele que a cada noite se lembrasse de todas as suas ações do dia e se perguntasse o que eu fiz de bom e de mal, que ele orasse a Deus e ao seu anjo da guarda, perguntando se ele podia esclarecer a ele. Ele diz então que adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque Deus o assistiria. A cada noite, no final da noite, será que a gente faz isso? Acho que muita gente nem ora, né? Porque a gente chega tarde, já está na hora de dormir, eu ainda vou rever? Não. Ou então eu chego e eu quero ver uma série para dar uma relaxada, e eu acabo dormindo assistindo a série. E eu não fiz o balanço. Eu não vi nada do que eu fiz durante o dia, eu não orei. E assim, olha, a gente perde a oportunidade. Vocês estão me ouvindo? Não está baixinho? Não? Está dando? Tá. Aí a gente vai perdendo a oportunidade. Ele fala assim: o que você fez e qual foi o seu objetivo em determinada circunstância? Se você fez algo que você censuraria em outra pessoa, ou se você fez algo inconfessável. E a gente ainda faz coisas inconfessáveis. Sabe por quê? Porque a gente está num planeta de provas e expiações. A gente está aqui para reparar ainda, para expiar coisas que fizemos. Então, vamos ter aí sim atitudes ainda inconfessáveis até para a gente mesmo. Porque na hora que a gente se dá conta do que fez, a gente não consegue nem lembrar daquilo sem se sentir constrangido, sem ficar triste com a gente mesmo, porque mais uma vez erramos, ou porque fizemos aquela coisa que a gente não queria fazer de jeito nenhum. Vocês já repararam que às vezes tem algumas situações que a gente passa, ou que os outros passam, que depois que o tempo passou, quando a gente revê, a gente não acredita que nós fizemos aquilo. A gente nem se vê fazendo aquilo. Se aquilo não tivesse sido filmado, ou se não tivessem outras pessoas ali para dizer para você que você fez, você não ia nem acreditar. Porque às vezes as emoções tomam conta da gente de uma forma que a gente fica cego, surdo. A gente é tomado por um impulso que a gente não consegue frear e acaba fazendo coisas. Hoje mesmo eu tive notícias de uma pessoa que estava numa rua, veio um carro e essa pessoa era um avô com um neto. E parece que esse carro então andou e o avô bateu no capô do carro. Não sei como, não é isso. Caso que eu estou contando não é para a gente avaliar isso não, é só para a gente entender. Olha, o avô bateu no carro, a pessoa então saiu e deu um chute, eu esqueci até o termo que falaram, uma voadora, isso mesmo, na outra pessoa, que eu fui saber o que era voadora, que eu não sabia, para mim barata é voadora só, voadora, mas enfim, era chute, né? Deu um chute. Esse senhor de 70 e poucos anos, eu acho, caiu no chão, bateu a cabeça e morreu. Então, por uma batida no capô, essa pessoa que estava dirigindo o carro, ele matou outra pessoa. Vocês imaginam um negócio desse? Tomado por uma raiva. Olha como ele não enxergou até onde a consequência podia chegar, né, da morte. Com certeza ele não queria matar o homem. Ele queria advertir o homem, ou se revoltou porque o homem bateu, mas matar, eu não acho que fosse o objetivo, porque o homem bateu no seu capô.
Mas isso é o que acontece quando a gente não se conhece. Ó, conhecimento de si mesmo. Quando a gente ainda não se conhece. Quando a gente não conhece os nossos gatilhos, os nossos limites, até onde a gente vai, o que freia a gente, o que consegue me parar nesse momento onde eu estou com adrenalina, sei lá onde. São essas coisas que a gente precisa buscar no autoconhecimento. Então, interrogar a consciência. Ele fala também, achei. Se pergunta, se Deus te chamasse para o lado de lá, quer dizer, se você desencarnasse e chegasse lá no mundo espiritual, onde nada fica oculto, se você teria que temer diante de alguém. Será que a gente construiu mais relações de afeto ou relações de ódio? Como é que seria se a gente chegasse lá no mundo espiritual, desencarnasse agora? E aí? Alguns teriam medo, né? Quando eu falo isso, algumas pessoas já ficam com medo. Outras não, ficam tranquilas. A gente precisa pensar nisso, gente, porque a gente vai desencarnar sim. A gente vai rever a nossa passagem aqui, ó, nesse mundo material. E como é que a gente quer chegar lá do outro lado? A gente quer chegar com aquela satisfação de dever cumprido, né? Eu fiz o melhor que eu podia fazer. Eu dei o meu melhor. Eu me esforcei ao máximo. O que eu não concretizei, o que eu ainda não consigo. Mas o esforço e a vontade eu tive. Ele vai dizer também, examina a tua consciência e vê se você fez algo contra Deus. Você quer que eu segure? Não? Tá. Examina a tua consciência e vê se você fez algo contra Deus, depois contra o vosso próximo e por fim contra você mesmo. O que a gente pode fazer contra Deus? Blasfemar, e a gente também pode não cumprir as leis divinas, né? Desrespeitar essas leis divinas. O que a gente pode fazer contra o nosso próximo? Eu posso ferir o meu próximo. Acabei de falar, né? Dar um exemplo aqui. Eu posso ferir, eu posso ser egoísta e não ajudar. E contra mim mesma, eu posso me sabotar. Eu posso simplesmente me negar a aproveitar essa encarnação aqui. Eu posso me negar a aproveitar cada oportunidade que eu tenho de aprendizado. Porque são escolhas. Eu que escolho, né? Ele fala, então, que as respostas revelam a consciência tranquila ou apontam um mal que precisa ser curado. Foi o que a gente acabou de falar, né? Então, ele ainda diz assim, ó, o conhecimento de si mesmo, portanto, é a chave do melhoramento individual. A gente só consegue se melhorar se a gente se autoconhecer. Caso contrário, a gente não sai do lugar. Ele ainda fala, então, como que eu vou proceder? Como é que eu faço isso? Na dúvida, questiona se você censuraria se outra pessoa fizesse. Porque ele diz, se você censura o outro, não é legítimo para você. Porque Deus não tem duas medidas para a justiça. Mas isso aqui, enquanto a gente está aqui, vivendo aqui na matéria, como é que funciona, hein? Depende do referencial, né? Porque se sou eu que faço uma grosseria com ela e ela se chateia, eu falo que ela é melindrada. Mas se ela faz uma grosseria comigo, eu falo que ela é uma grossa. Então, para mim, tem sim dois pesos. Eu funciono, eu atuo, eu lido na vida com dois pesos sempre. O referencial sou eu. Então, a gente precisa ir mudando essas coisas, fazendo diferente. Procura saber o que os outros pensam de você. Não deixa para lá, não.
a opinião dos opositores. Ele diz que Deus coloca no nosso caminho como se fosse um espelho. Porque esses opositores, eles não têm interesse em simular a verdade. Então, eles vão falar para a gente, eles vão apontar para a gente com mais franqueza que um amigo faria. Mas aí a gente também tem que ter cuidado com o famoso sincericídio, né? Porque tem gente que não tem o menor cuidado para te apontar alguma coisa, acha que está te ajudando, né? Mas não tem nem educação, né? Eu falo mesmo e pronto. Não é assim. A gente tem que falar, tocar nessas questões tão delicadas com jeito, com educação, respeitando o outro. Não basta só a gente apontar, sabe? Porque quando a gente aponta para o outro, tem 3 dedos que apontam para a gente. Então a gente precisa pensar nisso. Eu não posso julgar ninguém, eu não posso apontar para ninguém. O que eu posso é ajudar o outro a conhecer os seus desafios. Ajudar amorosamente. E ele fala ainda que aquele que tem uma vontade séria de se melhorar, sonde a sua consciência e procure arrancar de lá as más tendências, como se arranca as ervas daninhas de um jardim. Que faça um balanço da sua jornada moral, como o mercador faz dos seus perdas e lucros. E ele assegura que isso vai trazer um resultado de benefício para nós. Então, se você puder dizer ao final do dia que o seu dia foi bom, não temas acordar do outro lado da vida. Fique tranquilo. Kardec, então, no final, ele faz um comentário, né, sobre tudo isso que Santo Agostinho falou. Ele diz o seguinte, olha, muitas faltas são cometidas sem que a gente perceba. Se a gente fizesse o que Santo Agostinho sugere, que a gente fizesse lá uma reflexão, que a gente procurasse ver na nossa consciência as nossas atitudes, a gente ia perceber quantas vezes a gente falha sem se dar conta. Por quê? Porque a gente não examina nem a natureza, nem a motivação dos nossos atos. Eu falei de Sócrates, ele morreu, né, em 399 a.C. Ele trouxe então conhece-te a ti mesmo, falando então que a intenção dele é que as pessoas conhecessem os seus desconhecimentos. Depois a gente falou de Santo Agostinho. Santo Agostinho, que é da época de 399, depois, 400 anos depois de Cristo. E nós estamos 2.400 anos depois de Sócrates, daquela primeira vez lá do conhece-te a ti mesmo. Tanto tempo já se passou e a gente ainda está falando da mesma coisa. Mas agora, com mais inteligência, com mais capacidade de entendimento, a gente pode fazer de uma outra forma, que é o seguinte: a gente pode ver sobre 3 aspectos o autoconhecimento. O autoconhecimento cognitivo. Aí a gente vai fazer perguntas para a gente. Não precisa responder não, tá, gente? É só mental, tá? Olha, como é que eu penso? Eu tenho só pensamento negativo ou eu também sou uma pessoa otimista? Quais são os meus sonhos? Meus sonhos são todos materiais ou eu tenho sonhos pessoais também? Quais são as minhas crenças? Eu creio na imortalidade ou eu só creio na finitude? Quais são os meus valores? Quais são os meus valores morais? Eu sou uma pessoa ética? Quais são os meus objetivos? Eu tenho objetivos existenciais ou eu faço lá igual o Zeca Pagodinho e deixo a vida me levar? Quais são os meus desafios? Eu consigo reconhecer naquilo que se repete na minha vida ali os meus desafios?
Quais são os hábitos que prejudicam o meu crescimento? Eu tenho hábitos salutares? Eu fumo? Eu bebo? Eu tenho vícios? Eu jogo? Quais são os meus pontos fracos e fortes? Eu já reconheço as minhas virtudes? Eu reconheço aquilo que eu preciso modificar em mim? Esse é o autoconhecimento cognitivo. O outro, que é o autoconhecimento emocional, o que me causa tristeza? O meu passado me causa tristeza? O que me faz feliz? Só as conquistas materiais me faz feliz? O que me causa raiva? Quando eu fico com raiva, será que é quando eu estou contrariado? Ou quando eu não consigo aquilo que eu quero? O que me causa medo? Será que eu tenho medo da morte? Ou da solidão? O que me causa revolta? As minhas dificuldades me causam revolta? Eu não aceito passar por elas? E o que me causa impaciência? A limitação do outro? Ou o tempo do outro? O autoconhecimento, então, comportamental, que é o terceiro, né? Quais são os meus pontos fracos e fortes? Eu sou uma pessoa proativa? Qual é a imagem que eu transmito? Eu sou humilde? Eu sou arrogante? Quais os hábitos que prejudicam o meu crescimento? Eu sou preguiçoso? Eu procrastino? Eu tenho algum vício? Tem coisas que se repetem, né? Quais são os meus desafios? Novamente, consigo reconhecer os meus desafios nas coisas que se repetem, que não adianta a gente mudar o endereço, mudar o trabalho, elas continuam se repetindo. E como é que eu ajo? Eu ajo no bem? Mais no mal? Eu sou egoísta? Eu sou disponível? São essas as exemplos, tá, de perguntas que a gente pode se fazer. Quando a gente se faz essas perguntas, e as respostas têm que ser verdadeiras, porque senão não adianta nada. É você com você mesmo, né? A gente tem um caminho aí. A gente começa a se autoconhecer, que é a primeira coisa. Saber quem a gente é, enquanto espírito. Quais são as minhas virtudes que eu já conquistei? Quais são as virtudes que eu quero conquistar? Quais são as minhas más tendências? Porque está ali o meu desafio, vencer essas más tendências. Quem eu sou no meu ambiente de trabalho? Eu sou a mesma pessoa que no meu ambiente familiar, na intimidade? Eu sou tirano? Eu sou uma pessoa que ajudo? Quem sou eu? Como eu sou na minha família? Como eu sou no centro espírita? Bonzinho? E quando eu passo pela porta e alguém me fecha ali na rua, será que eu vou sair do carro e dar uma voadora? Que não é a barata. Não sei, né? Então eu preciso descobrir. Eu preciso levantar essas questões para descobrir. E como desenvolver o autoconhecimento? Ó. Importantíssimo tempo para si. Então eu preciso organizar a minha rotina e ter um tempo para eu poder ver essas questões existenciais. Hoje a gente está fazendo isso, não tá? A gente não separou um tempo para a gente veio aqui? Buscando conhecimento? É fundamental, mas que isso seja uma rotina na nossa vida. Vocês já repararam que quanto mais uma pessoa faz, quanto mais ela é ocupada, se você pedir alguma coisa, ela consegue fazer, ela arruma um tempinho? Agora, vai pedir para alguém que tem a vida cheia de nada, aquela pessoa que não faz nada. Ela fala, não tenho tempo, não posso fazer.
Então, que a gente seja essa pessoa aí, super ocupada, mas que a gente consiga arrumar um tempo pra gente, porque não é pro outro, não. Esse tempo é pra gente, é nosso. Pra vir aqui, conhecer, se transformar, evoluir. E no final de um certo tempo, a gente olha para trás e fala: como eu caminhei, como eu andei para frente. Nunca mais dei um passinho para trás, não. Todos foram na direção da perfeição, que é o nosso destino. Tempo para si, né? Novas vivências. Sair da nossa zona de conforto, onde todo mundo nos entende, nos aceita, onde a gente é mimado. O que a gente precisa? A gente precisa se expor. Novas amizades, viagens, novos cursos. Não é dessa forma que a gente vai então conhecer características que a gente desconhece? É fazendo coisa diferente. Saindo ali, da mesmice. Se questionar. Rever convicções e certezas. Eu hoje penso como eu pensava 10 anos atrás? Gente, se pensa igual a 10 anos atrás, é pra ontem isso, né? Porque não pode ficar pensando igual eu pensava 10 anos atrás. A gente tem que ir, evoluindo, né? Senão a gente vai ficando cada vez mais para trás. A gente tem que acompanhar isso aí. Então, se eu não penso como eu pensava há 10 anos atrás, eu não posso agir como eu agia 10 anos atrás. Eu tenho que agir diferente. O autoconhecimento faz com que a gente faça isso. Ser gentil consigo mesmo. Muitas vezes esse questionamento pode levar a gente a um momento crítico, né? A gente pode não aceitar que se conhecer é também mudar. Isso se dá, a gente não aceita, isso se dá por causa do nosso orgulho. Como assim? Eu sou perfeito, eu sou o dono da verdade, eu sei o que é certo e o que é errado. Como que eu vou mudar? De jeito nenhum. Refletir sobre a sua trajetória. Então é pensar assim, como é que eu cheguei aqui hoje, né? Como é que eu cheguei até aqui? O nosso passado nos auxilia muito nesse processo. Ele faz com que a gente conheça melhor as escolhas, a maneira de enxergar a vida. A gente consegue ver o que levou a gente ao nosso presente, quais foram as escolhas ao nosso presente e ao nosso futuro. A gente consegue ver com clareza os nossos erros, a maneira que a gente poderia ter corrigido esses erros e a maneira que a gente pode lidar com as nossas frustrações. E entender que esse processo, ele é contínuo. O mundo muda, a gente muda, é um processo contínuo, não tem fim. Por isso, se autoconhecer, quando a gente se autoconhece, a gente pode mudar de ideia, a gente pode fazer diferente, e isso é importantíssimo. A gente pode se adaptar. A gente não se adaptou ao celular? Eu não sei vocês, porque eu já nasci com o celular, eu sou dessa era. Eu não sou da era do telefone preso na parede, eu sou da época do celular. A gente se adaptou e continua se adaptando, porque a tecnologia muda, olha, velozmente, a gente mal dá conta, né, de se atualizar. Mas a gente se adapta. Então, e quais são então os benefícios do autoconhecimento? Para que eu preciso fazer esse autoconhecimento? O que ele vai me trazer de benefício? Reconhecer o que te prejudica. Olha, ele traz benefícios para qualquer área da sua vida. Para o seu corpo físico, pensamentos, emoções, sentimentos. Quando a gente se autoconhece, a gente para de sofrer, a gente para de ter as ites, né? Rinite, gastrite. A gente
Tudo em it. Tudo tendinite, tudo terminado em it. A gente então vai se afastando cada vez mais do sofrimento e vai caminhando cada vez mais para a felicidade. Lidar com frustrações e imperfeições proativamente. Bom, te dá uma clareza dos seus limites. Limites seus e limites que você tem que impor aos outros. Limites teus. Porque imagina você traçar uma meta inatingível. O que gera na gente? Frustração. Limite para os outros. Olha, o seu limite vai até aqui, ó. Você não pode passar daqui para cá, não. Eu não quero. Sou eu que determino esse espaço. Amplie as nossas capacidades também. Eu começo a descobrir as minhas virtudes e começo a usar essas virtudes para me auxiliar. E auxiliar todos aqueles que estão perto de mim, ao meu redor. Isso aí, gente, é amar o próximo, tá? Ajudar o outro. A gente descobre o que nos desafia, o que nos motiva, o que nos desestabiliza e, principalmente, o mais importante, como é possível controlar essas reações, que foi o que eu falei aqui do exemplo do cara, né? Então, como que a gente vai controlar isso? Depende de cada um. Cada um vai fazer uma escolha. Você pode controlar de várias formas. Você pode, no momento, respirar apenas. Quando você respira profundamente, quando você concentra ali em respirar profundamente, você já deu uma pausa. Você pode contar até 10. Minha mãe me ensinou a contar até 10 nesses momentos. Conta mentalmente até 10, porque não vai debochar, né? Uma pessoa está ali, você... 1, 2... Não, né? Que você vai piorar a situação, é mentalmente. Conta até 10. Aquela adrenalina, ela vai abaixando, baixando, e você daqui a pouco já está mais calmo. Faz como o Chico falava, enche a boca de água. Ouve uma música clássica, né? Lê um livro. Pega o Evangelho muda na hora. Se você abrir o Evangelho e fizer o Evangelho, na hora, eu garanto para vocês, na hora a sua vibração muda. Na hora. Não tenho a menor dúvida disso. Então, cada um vai descobrir aí o que é melhor para si. Porque isso é individual, o autoconhecimento é individual, conhecendo você mesmo. O que vai fazer você frear é diferente do que faz o outro frear. Não é igual para todo mundo, não é fórmula, né? Segurança nas decisões, porque é o começo da sabedoria. É um caminho, então, para uma vida de significado e propósito. Aí eu não deixo a vida me levar, eu levo a minha vida para onde eu quero. E maior confiança sobre si. Saber como a gente funciona me permite interagir com o mundo e com as pessoas de uma forma mais assertiva. Alguém tem alguma dúvida disso? Nenhuma dúvida, né? Então, o autoconhecimento, segundo a psicologia, significa o conhecimento do indivíduo sobre si mesmo. A prática de se conhecer melhor faz com que uma pessoa tenha controle sobre as suas emoções, independente das emoções serem positivas ou não. Agora, popularmente, o autoconhecimento é um processo que envolve a compreensão mais profunda dos nossos sentimentos e a maneira como nos comportamos e nos posicionamos diante do mundo. Então, quando eu mudo para o mundo muda para mim. Vocês conseguem perceber isso? Se eu mudo frente ao mundo, se eu passo a agir de uma forma diferente para o mundo, este mundo muda para mim. Porque eu já estou vendo de uma outra forma, então ele muda para mim também. Olha a importância de se autoconhecer, né?
Então, olha, Santo Agostinho, ele propôs lá para a gente, ele convidou uma reflexão falando da importância do autoconhecimento. Se conhecer no presente e identificar aquilo que eu preciso, olha, reformar em mim, é a reforma íntima, que até foi falado lá no comecinho, vocês viram no livrinho inicial, falou de reforma íntima. Eu prestei atenção, não sei vocês, mas eu ouvi. É tudo em sintonia, funciona bem assim, né? Então, aquilo que eu preciso reformar, me tornando cada dia melhor do que eu fui no anterior. Olha lá, ó. Eu estou então no caminho evolutivo. Eu estou me auto-iluminando. Não sei se vocês estão achando que isso aqui é um espelho, mas é. É um espelho, tá? Imagina, faz uma força, me ajuda aí. É um espelho. Então, aqui é uma proposta de um exercício pra gente. A gente olha para o espelho, a gente está vendo lá a nossa imagem, né? Então, eu vou olhar, eu sou a Daniela. Eu vou tentar ver em mim, identificar em mim quais são as minhas virtudes, me olhando lá no espelho. Eu vou identificar em mim quais são as minhas más tendências. Esse eu que está aqui é o que Joana de Ângeles chama de self, é o nosso eu interior. Então, quando eu olho para esse espelho, que eu vejo a figura da Daniela, eu tenho que tentar identificar ali, ó, o meu eu interior, que sou eu em espírito, porque eu sou esse espírito. Eu não sou um corpo que o espírito está lá. Eu sou um espírito vestindo esse corpo. Então, quando eu olhar no espelho, quem que eu tenho que ver? O meu self. Para poder fazer esse exercício. Identificar ali as minhas virtudes, as minhas más tendências. Como é que eu vou? Gente, é simples. Como é que eu posso vencer as minhas más tendências se eu não souber quais elas são? Como é que eu posso achar as minhas virtudes e colocar ela para me auxiliar se eu não sei quais são? Como é que eu faço isso? Como é que eu posso saber quem eu sou? Quais são as minhas aspirações, os meus gostos, o que me tira do sério, o que me faz bem, se eu não me observar? Como é que eu vou fazer isso? Não tem como. Como é que eu descubro o meu lado sombra? Joana de Ângeles também traz isso, o lado sombra. Vocês sabem o que é o lado sombra? Aquele nosso lado que a gente não quer mostrar para ninguém. A gente também não quer ver. Mas eu preciso iluminar esse lado sombra. Como é que eu ilumino o lado sombra se eu não quero ver? Não tem como. Então a gente precisa acolher o nosso lado sombra, acolher tudo aquilo que eu acho que não é muito bacana, mas que eu ainda faço. Eu não posso fingir que não existe, eu não posso negar a existência. O que eu tenho que fazer é acolher e trabalhar isso a ponto disso se tornar iluminado. Isso aí que a gente precisa fazer. Conhece-te a ti mesmo revela a importância do autoconhecimento como a chave do progresso espiritual, através da observação das tendências pessoais, dos desconfortos, das frustrações e dos conflitos íntimos, realizando pouco a pouco a correção dos nossos hábitos, a superação das nossas más tendências e a renovação de sentimentos e atitudes, buscando transpor os enganos e aproveitar as oportunidades de corrigenda de acordo com o livre-arbítrio. Se eu não me conhecer, eu permito que o outro me defina. E eu aceito isso como verdade. Vocês entenderam o que eu falei? Quando eu não me conheço, eu permito que o outro diga quem eu sou. E eu aceito aquilo como verdade. Quantas castrações acontecem por causa disso?
quantos potenciais não desenvolvidos por causa disso. Quando um pai fala para um filho, você é burro, a gente não imagina o equívoco que a gente está fazendo. Quando fala-se para uma pessoa, você é um preguiçoso, não é assim que a gente faz. A gente tem que incentivar. Se a pessoa é preguiçosa, a gente tem que incentivar a pessoa. Me ajuda, vamos lá, vai ser divertido. Não é chamando de preguiçoso, porque a gente cria aquele rótulo e a pessoa aceita, como sendo realmente um preguiçoso. E a gente não faz isso por mal. A gente faz por desconhecimento. A gente não imagina que vai gerar isso. Senão a gente não faria. Como o cara lá que nunca imaginou que ia matar outra pessoa. Mal comparando, óbvio, né? Então, olha, Joana de Ângeles, que é um espírito que trouxe para a gente uma série psicológica maravilhosa, são acho que 16 livros, a psicografia é de Divaldo. Ela tem um livro que chama Autodescobrimento, uma busca interior. A psicografia de Divaldo, né? E ela traz para a gente alguns requisitos imprescindíveis para alcançar o autodescobrimento, a saber: insatisfação pelo que se é, a inquietude, eu não quero ser mais como eu sou. Ela diz, ou o que se possui. Então, o que eu tenho já não me traz mais a plenitude, eu não me sinto pleno, eu tenho que buscar outras coisas. Ou como se encontra? Como que eu me encontro? Perdido, não sei para onde eu vou, desorientado. Desejo sincero de mudança, eu não estou cabendo mais nessa situação. Persistência no tentame, eu não desisto, embora seja difícil e trabalhoso. Disposição para aceitar-se, é o lado sombra, né? Aquilo que a gente não gosta muito. E vencer-se, vencer a nós mesmos, porque a competição não é com o outro não, é com a gente mesmo. Capacidade para crescer emocionalmente. Desconstruir hábitos, convicções, mudar. Então ela fala isso pra gente. Eu não sei até que horas que vai. Então, nossa, Daniela, você explicou isso tudo, mostrou isso tudo, muito trabalhoso, eu não vou fazer isso mesmo. Tá bom, temos para todos os gostos aqui. Você pode fazer de uma outra forma. Como virtude, a gente pode pensar no homem de bem, para trabalhar as virtudes. Então a gente pensa lá na humildade e na caridade. Mas a caridade não é aquela assistencial que é importante, mas não é essa. Tem uma outra que é mais difícil, é aquela pretendida por Jesus, que também está lá no Livro dos Espíritos, que é benevolência para com todos, ser bom com qualquer um, indulgência com as imperfeições alheias, apesar das imperfeições, eu conseguir reconhecer no outro as suas qualidades, e perdão das ofensas, que não é só 7 vezes, quando Pedro perguntou a Jesus, né? 70 vezes 7 vezes. Então a gente precisa trabalhar isso. Fácil, né? Muito fácil. E nas nossas más tendências, o que a gente pode trabalhar? As 2 chagas da humanidade: orgulho e egoísmo. Só aí, pronto, resolvido. Também não gostei, não quero fazer isso. Tá bom, outra chance. Então você vai para casa. Gente, vocês têm que fazer uma escolha, senão eu sou demitida, tá? Vai para casa, põe lá um potinho de coisas boas que eu fiz e um outro potinho de coisas não tão boas. E você vai escrever no papel e vai colocar lá no potinho. Se dá um prazo, 5 dias, 10 dias, abre os potinhos e vê o que você fez de bom e o que você não fez de tão bom assim. E se propõe que na outra semana o teu
potinho das coisas boas vai estar mais cheio do que das coisas não tão boas assim. Isso também é um processo. Também não gostei. Aí vocês estão me cansando, mas eu vou continuar. Não gostou? Então faz nessa coisinha aí que a gente não vive sem, chamada celular, né? Pega o seu celular e põe lá. Olha, coisas boas e ruins. Vai durante o dia colocando. Tá no metrô, coloca lá. Chegou em casa, coloca também. No final você vai conseguir avaliar o que eu fiz de bom, o que eu não fiz de bom. Também não gostei. Então é a tua última oportunidade. Faz um quadro, põe na sua geladeira e põe lá o nome de todo mundo da sua família e põe os dias lá, sei lá, uma semana, e pede para cada um naquele dia escrever o que fez de bom e o que fez de não tão bom assim. Gente, não é possível que com todas essas dicas aqui não tenha uma que tenha agradado. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir, né? Eu já falei que você demitiu. Então, para aqueles que se sentiram muito motivados, incentivados e querem abraçar o autoconhecimento, tem um livro que se chama Conflitos Existenciais, de Joana de Ângeles, é o Espírito, psicografia de Divaldo Franco. Se não acharem, acho que tem na internet lá em PDF. Esse livro, ela aborda várias questões e muito legal que ela traz a terapia. Como é que a gente faz para resolver essas questões? Olha os tópicos. Preguiça. Não precisa levantar a mão, tá? É só para ouvir. Preguiça, raiva, medo, ressentimento, culpa. Estão se identificando? Vazio existencial, estresse, alcoolismo, fobias, coragem, amor, morte, ciúme, ansiedade, crueldade, violência, neurastenia, essa então ninguém tem, drogadição, tabagismo, tá bom? Tá bom, né? Então, gente, para quem quiser fazer esse mergulho no autoconhecimento, lembrando que ele é fundamental. Assim como a gente toma banho, escova os dentes, né? Todo mundo faz isso. Vai ao banheiro, come, dorme, se autoconhecer. Faz parte aí, ó, desse grupinho de coisas que a gente não pode deixar de fazer. Eu não quero que o outro diga para mim quem eu sou. Eu quero saber exatamente quem eu sou. Eu não vou deixar na mão dele, ele me definir. Já basta que eu não pude escolher meu nome. Mas que graças a Deus eu adoro e agradeço a minha mãe. Porque o outro eu nem vou contar para vocês, a segunda opção. É melhor ficar só na primeira, né? Gente, boa noite. Vamos fazer o autoconhecimento.